Olá, meus queridos, muito boa tarde. É uma alegria enorme, mais um domingo estarmos juntos no programa Hora que Melhora. Se você é a primeira vez que você está ouvindo, seja muito bem-vindo. O nosso objetivo é termos um exército de mulheres e homens em oração. A oração nos cura, a oração nos transforma, a oração nos aproxima a de ser uma figura, uma fotografia semelhante a Jesus Cristo. Quero já deixar para vocês aqui o meu contato no WhatsApp. Não sei se você ainda não recebeu o material. Todo o programa, quando a gente termina o programa, eu faço um material com muito carinho dos principais tópicos que a gente conversou aqui no programa. Coloco as orações para ajudar quem está no início dessa caminhada cristã a aprender a orar, leituras da Bíblia, que vai nos edificar durante a semana. Eu falo muito que ir à igreja é essencial, mas ir só uma vez por semana e ficar lá 1 hora, 2 horas ouvindo a palavra é muito importante, mas não é o suficiente para nos edificar no nosso amadurecimento espiritual. Nós precisamos buscar a Deus constantemente. A fé é um dom que entra pelo ouvir, e nós precisamos pedir isso a Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. E como que eu vou buscar a Deus? Através da oração diária, da oração constante. Então aqui no programa eu vou falar sempre para vocês a importância de termos a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia. Ela é uma palavra viva, ela não foi escrita, ela foi escrita há mais de 2000 anos, só que ela é viva porque é hoje para nós, né? As palavras que hoje nós estamos lendo são as promessas de Deus para a nossa vida. Você sabia que na Bíblia existe mais de 8.000 promessas de Deus para a sua vida? Você sabia que Deus te fez com tanto amor, muito antes de você ser desejado pelos seus pais? Deus já te conhecia, Ele já te amava, Ele já sabia o seu nome. E Ele te fez com todo o amor, exatamente do jeito que você é, para você viver o desígnio que Ele tem para você hoje. Cada um de nós nasceu e nós temos, cada um, dons e talentos que a gente precisa usar para o reino de Deus. Esse é o nosso propósito aqui nessa vida agora. Depois nós vamos estar junto de Deus numa vida eterna. Mas para chegar lá, eu preciso fazer o meu amadurecimento espiritual. Eu preciso pedir para Deus, mostra-me o que tu queres que eu faça. Mostra-me o que tu queres que eu deixe de fazer. Porque assim nós vamos sendo moldados, transformados em verdadeiros homens e mulheres de oração, uma figura viva, uma fotografia viva de Jesus. Eu coloco para vocês que não é me comparar com o outro, porque quando eu me comparo com o outro, muitas vezes é muito fácil olhar o erro do outro. E aí eu falo, o outro rouba, o outro furta, o outro não vai na igreja, fala palavrão, bebe, ele trai a mulher, ele trai o esposo. E eu sou um santo, e não é essa a nossa referência. A nossa referência é a Cristo. Eu preciso olhar a minha vida e me comparar com Cristo. O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? O que eu estou falando? Jesus faria exatamente o que eu estou fazendo? São perguntas que nós temos que fazer a todo instante para que a gente seja edificado, moldado, para que a gente tenha as virtudes que Jesus tinha. A semana passada nós falamos dos pecados. Eu li para vocês 2 passagens na Bíblia, a queda do paraíso, né, a queda de Adão e Eva, e a tentação de Jesus no deserto, né? E quando a gente compara ali essas 2 passagens, nós observamos que o diabo tentou Eva e Jesus com as 3 tentações na mesma sequência.
nós vimos que a primeira foi a gula, a segunda foi a avareza e a terceira foi a soberba, que é o orgulho. Jesus também foi tentado da mesma forma. Por que Eva cai e Jesus não? Porque Jesus, ele estava constantemente em oração. Ele estava constantemente junto ao Pai, mesmo ele sendo Deus. E quando ele está constantemente em oração, ele é transformado para ser obediente ao Pai. E aí o Espírito Santo vai trabalhando as virtudes em nós, quando nós escolhemos também ser obedientes a Deus. E aí eu falei para vocês que nós temos os pecados principais, que a gente pode classificar como a luxúria, a avareza, a gula, a preguiça, a ira e a inveja, soberba e orgulho. E como que a gente combate esses pecados? Trabalhando as virtudes. Então nós temos para a luxúria é a simplicidade, a pureza, a castidade. A avareza é a generosidade, a caridade. A gula, a temperança. A preguiça, a força de vontade. A ira, a serenidade. A inveja, a fraternidade. A soberba, o orgulho, a humildade, a modéstia. Mas, de que forma que nós vamos trabalhar as virtudes? Através da oração. Mas antes da gente estar trabalhando a oração, nós precisamos fazer um exame de consciência. Nós precisamos refletir as nossas ações, o nosso comportamento. Identificar o que em nós está equivocado. O que em nós está nos afastando de Deus ou está nos tomando um tempo muito grande que nos tira da presença de Deus. Essa reflexão é muito importante e às vezes ela é desafiadora porque é um processo dolorido. É um processo doído nós entrarmos em nós mesmos e olhar as nossas qualidades e os nossos defeitos. Muitas vezes a gente não quer olhar. Muitas vezes a gente quer olhar só o outro, apontar o dedo só para o outro. E não é dessa forma com que a gente vai crescer no nosso amadurecimento espiritual. Se você está ouvindo hoje, Jesus está te chamando. Não é à toa que nesse domingo agora, 2h40 da tarde, você está conectado ouvindo. Há um chamado para você. Jesus quer usar a sua vida para transformar a vida de outras pessoas. Mas para isso você precisa aceitar, você precisa querer, você precisa voltar para você mesmo. A espiritualidade, o amadurecimento da fé, não é fora, é dentro. Eu preciso voltar a mim mesmo. E sozinho é complicado, sozinho é difícil, porque as tentações são grandes, as coisas do mundo são gigantes, as pessoas falam na nossa cabeça o tempo todo. E provavelmente a gente começa a ter dúvida, a gente fica paralisado, a gente não sabe para onde seguir. Por isso que a oração é importante. Por quê? Porque eu preciso seguir a Jesus. Eu preciso ouvir a Deus, para que eu possa estar fazendo o que é o correto, o que Deus espera da minha vida. E todos nós, com o nosso testemunho de vida, podemos edificar um pouquinho a vida do outro, podemos ser um pouquinho de luz na vida do outro. Só que o que acontece muitas vezes na nossa caminhada, o São Tomás de Aquino falava, ele foi um grande teólogo, viveu na Idade Média, eu comentei com vocês já semana passada. Ele fala que o desordenado amor por si mesmo é a causa de todos os pecados. Hoje, mais que nunca, essa frase é muito verdadeira.
Por quê? Porque nós estamos nos colocando no centro de tudo. É o que eu quero, é o que eu gosto, é o que me faz alegre, é o meu prazer. A gente está querendo que o mundo gire em torno do nosso umbigo. E nós estamos aqui para sermos servos, para servir uns aos outros com amor e alegria os dons e os talentos que Deus nos deu. Nós não estamos aqui para ser servido. E quando a gente se coloca nessa posição de superioridade, é porque o pecado está latente em nós. A soberba, o orgulho, eu sou o melhor, eu sou o bom, eu mereço, eu quero. Não me importo com o outro. Então, quando a gente começa a pedir, Senhor, dá-me um coração humilde, as escamas dos nossos olhos, os nossos ouvidos começam a se abrir, essas escamas começam a cair. Porque hoje, muitos de nós temos os 5 sentidos perfeitos, você olha, você ouve, mas você é cego e surdo. E esse milagre concede-me o dom de saber enxergar e de saber ouvir, eu preciso pedir a Jesus. Eu preciso ter essa humildade. No meu processo de amadurecimento na fé, e esse processo vai até o último dia que a gente respirar, porque sempre nós estamos aprendendo e evoluindo, e todo dia é uma escolha. Todo dia é uma escolha. Eu posso escolher agir por mim mesma, diante do meu orgulho, diante da minha ira, diante da minha preguiça, que eu não quero fazer nada, mal quero ouvir o outro. Ou eu posso ser edificada pelo Espírito Santo e trabalhar as virtudes em mim e fazer uma escolha. Eu escolho hoje estar aqui, eu escolho hoje acolher o meu irmão, eu escolho hoje dar um sorriso e parar de reclamar. Quantos de nós passamos o dia inteiro murmurando, reclamando, como se nada nunca estivesse bem? Vamos trocar essa lente, né? Nossos óculos estão sujos e embaçados, e ao invés de murmurar, vamos começar a trabalhar a gratidão. Senhor, obrigada pela casa que eu tenho, obrigada por esse alimento que eu vou comer. São pequenas chaves que a gente vira, são pequenos ajustes que a gente faz e a graça começa a acontecer na nossa vida. Porque, como Jesus várias vezes a gente pode ler no Novo Testamento, Jesus ficava estarrecido com o coração endurecido das pessoas. E muitas vezes o nosso coração está endurecido. Muitas vezes você já não tem mais nem alegria de viver. Você já nem sabe mais o porquê nesse momento da vida você está aqui, qual é a sua função. E todos nós, em todos os momentos, temos uma função importante. Eu não gosto de ouvir as pessoas dizendo, eu já estou velho, eu já não sirvo para nada, eu isso, eu aquilo. Não, você é filho amado de Deus, você é importante. E o momento que você está vivendo, você pode edificar a vida de tantos com o seu testemunho. Você pode ajudar tantos com a sua experiência. E Deus vai nos usando e vai nos capacitando. Basta para isso eu me colocar disponível a Deus. A gente não precisa ter diplomas, doutorado, ser PhD, ficar lá a vida inteira estudando. Isso é bom? Lógico, isso é bom, nos traz o conhecimento. Mas quando nós estamos falando da parte espiritual, Deus te chama e Ele te capacita. O Espírito Santo coloca ações e palavras na sua boca para transformar e edificar você e o outro, mas para isso você precisa estar disponível. Então agora, quem puder, eu gostaria de pedir que fechem os olhos para a gente fazer uma oração e nós vamos fazer uma leitura da Bíblia. Pai amado, Pai querido, muito obrigada por podermos estar aqui com tantas pessoas agora, nesse instante, podendo se conectar ao Senhor.
envia o Espírito Santo para que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que torne o nosso coração inundado pelo seu amor, para que o nosso pensamento, para que os nossos sentimentos, as nossas palavras, ações sejam guiadas por Ti, meu Deus, para que juntos possamos transformar e edificar a nossa vida, mas a vida de tantos que precisam da Sua luz, tantos que ainda nem sequer ouviram falar de Jesus. Que possamos ser um exército de homens e mulheres em oração, para que, transformando a nossa vida, possamos aumentar o Seu reino com o nosso testemunho e o nosso exemplo. Em nome de Jesus. Amém. E aí, meus queridos, eu sempre coloco para vocês a importância da gente ter a Bíblia e a gente precisa ter o nosso caderno espiritual. Por que que o diário, o caderno é importante? Porque ele é só você e Deus. Eu não gosto nem de falar que tem gente que gosta de usar o celular, o computador e digitar, mas eu gosto muito da prática da escrita, porque eu falo que assim como eu sou única na minha voz, única na minha impressão digital, também eu sou única na minha letra. E quando a gente escreve, a gente vai também memorizando, aprendendo, aprofundando mais a fé. Então, o ato de escrever uma oração, copiar um versículo, faz com que a gente vá aprendendo cada vez mais. Eu queria ler para vocês a segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz: com seu poder divino, Deus nos deu tudo o que leva à vida e à piedade, por meio do conhecimento de Jesus, o qual nos chamou por sua própria glória e mérito. Com isso, Ele nos deu as maiores e mais valiosas promessas para que vocês possam participar da natureza divina, depois de escaparem da corrupção que o egoísmo provoca neste mundo. Portanto, façam esforço para terem mais virtude na fé, mais conhecimento na virtude, mais autodomínio no conhecimento, mais perseverança no autodomínio, mais piedade na perseverança, mais afeto fraterno na piedade e mais amor no afeto fraterno. Se vocês tiverem esses dons em abundância, eles não permitirão que vocês se tornem inúteis ou estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não possui esses dons é cego e míope, pois esqueceu que eles é o que purifica os seus velhos pecados. Por isso, irmãos, esforcem-se para firmar o chamado pelo qual vocês foram escolhidos. Se agirem assim, não tropeçarão. Pelo contrário, é deste modo que generosamente esses dons farão vocês entrarem no reino eterno do Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o 11. É exatamente o que a gente vem tratando. Eu preciso trabalhar as minhas virtudes. Eu preciso pedir para Deus esse conhecimento, essa humildade. Às vezes eu converso com as pessoas e elas sabem falar o defeito de todo mundo, compara a vida de todo mundo. E quando eu pergunto, e você? Eu sou bom, eu sou assim, não tenho nada errado não, eu pratico bem, eu faço a caridade, eu vou à igreja. Por que que ela não consegue identificar mais a fundo? Porque ela está ali na superfície. Ela não entrou de fato no coração dela. Nós precisamos reconhecer as nossas qualidades, mas ter a humildade também de reconhecer o que nos paralisa, o que nos faz ter medo, o que nos faz ficar às vezes irado, irritado, o que nos faz muitas vezes se afastar de Deus.
E quando eu vou reconhecendo isso, eu vou pedindo ajuda ao Espírito Santo para que eu possa trabalhar as virtudes em mim. Vamos pegar um exemplo. Hoje é muito comum a gula. A gente come muito. Comer, ter prazer na comida é um ato bom. Deus fez a comida para que a gente possa nos deleitar. Mas a partir do momento que eu começo a comer em excesso, é porque eu estou fugindo de alguma coisa ou eu estou querendo preencher algo dentro de mim. Nós precisamos comer para nutrir o nosso corpo e Deus precisa nutrir as nossas emoções. Então, tudo que eu faço em excesso está tirando a minha atenção de Deus, aonde eu deveria estar lá pedindo a intercessão, pedindo a ajuda, pedindo a iluminação, e eu estou colocando algo dentro de mim ou fazendo algo para eu ter um prazer, para preencher um vazio que só Deus pode preencher. Então é essa humildade que a gente precisa ter de olhar os nossos comportamentos. A questão da gula, quantas vezes a gente come de qualquer jeito, come correndo, come em pé, e o ato de comer é um ato sagrado. O cristão deveria saber parar naquele momento, agradecer aquela refeição, arrumar a mesa, pôr uma flor. Por que a gente só faz isso com a visita? Quando a visita vai na sua casa, você arruma a casa inteira, arruma a mesa, deixa tudo preparado. E quando é você faz tudo de qualquer jeito. Então, quando a gente se organiza, a gente prepara uma mesa bonita para nós mesmos, a gente põe aquela refeição, a gente agradece, nós começamos a ter uma tranquilidade para nos alimentar. Então, essa consciência a gente precisa começar a trabalhar. De pouquinho em pouquinho, nós podemos ser transformados, e assim com todos os outros pecados. Nós precisamos trabalhar as virtudes em nós, junto com o Espírito Santo, porque sozinho é muito difícil e a gente não consegue, porque nós somos fracos e pecadores. Mas quando a gente pede, o Espírito Santo nos concede e nos transforma. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o Hora que Melhora. Espero vocês. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Hora que Melhora, trazendo a palavra de Deus para a renovação da mente e do coração, com Fernanda Jordão. Você está ouvindo ZYD 994. A rádio que toca a sua vida. FM 95,7. Vibe Mundial FM. Baixe o aplicativo da rádio que toca a sua vida, disponível para Android e iOS, e ouça nossa programação 24 horas por dia. App da Vibe Mundial FM, o aplicativo da emissora com a vibe mais positiva do mundo. 11 de maio é dia de correr por mim e pelas crianças do Hospital do GRAAC e ajudar a vencer o câncer infantil. Sua participação na corrida e caminhada grátis transforma o meu futuro e o de milhares de crianças. Inscreva-se em graac.org.br. Estou esperando por você. Corre por mim. GRAAC, um hospital cheio de vida. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 2h57. 95,7. Vibe Mundial FM. Das sombras do tempo, ele ressurge, chamado de A Besta 666, temido como o homem mais perverso do mundo, adorado como o mago do novo Aeon. Aleister Crowley retorna para contar a sua verdadeira história, uma jornada fascinante por um labirinto de poder, mistério e magia, de sua infância marcada pela repressão, a ascensão como profeta de uma nova era em que proclamou:
Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Crowley, o mago do novo Ion. Todos os sábados de 1º a 29 de março, às 20 horas no Teatro Santa Cruz. Os portais estarão abertos. Você terá coragem de atravessá-los? Texto e direção, Claudinei Prieto. Ator, Alexandre Jabali. Adquira seus ingressos em simpla.com.br. Apoio Vibe Mundial FM. Você sabia que milhares de animais precisam de cuidados veterinários acessíveis? A ONG Canto da Terra realiza um trabalho de medicina integral aos animais, oferecendo desde consultas a cirurgias por um valor simbólico. Entre em nosso site www.ongcantodaterra.org. Faça sua doação pelo Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. Repetindo, Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. A Rádio Vibe Mundial apoia a causa animal. Vibe Mundial FM. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial FM. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Hora que Melhora, trazendo a palavra de Deus para a renovação da mente e do coração, com Fernanda Jordão. Olá, estamos de volta e a gente está falando de como vencer os pecados com as virtudes. Eu queria deixar para vocês o meu WhatsApp. Quem quiser, me manda um WhatsApp. Eu fico muito contente de saber que você está fazendo sentido o que você está ouvindo e que você também, assim como eu, quer ser um homem e uma mulher de oração. Nós precisamos contagiar mais pessoas a querer ser esse cristão verdadeiro. O meu celular, o DDD, é 11 95964 4343. O DDD é 11 95964 4343. Todos os programas que eu já fiz, comecei esse ano agora, e os programas todos estão no canal do YouTube. O Jean, que está aqui na técnica, me ajuda. O canal chama Hora que Melhora, Fernanda Jordão. Você se inscreve no canal, ouve já os outros programas, pede o material dos programas passados para ajudar a te edificar. Eu quero que você me conte o seu testemunho e que, através da sua vida, você possa transformar outros também na sua família, no seu trabalho, na comunidade onde você está. E a gente está falando de como vencer o pecado com as virtudes, né? Então nós temos os grandes pecados, e os pecados, muitas vezes, a gente começa a tolerar. A gente está vivendo um mundo onde a gente acha que tudo gira em torno do nosso umbigo, e até a palavra de Deus, a Bíblia, tem que satisfazer a mim, e não eu ser mudado, transformado e moldado a ser uma pessoa melhor. E não é assim, né? Nós vamos passar, mas a palavra vai permanecer. E muitas vezes o cristianismo, ser cristão, nos cobra essa mudança. Jesus nos cobra essa mudança, né? Ele fala: você quer me seguir? Negue a você mesmo e me siga. Morra a você mesmo e me siga. O que é morra a você mesmo? É morrer a sua vontade da carne. É morrer muitas vezes os seus desejos que são equivocados. Esse olhar de querer ter tudo. E quando eu começo a mudar esse meu olhar, eu começo a colocar o olhar em Jesus, as coisas do mundo começam a perder sentido. Olhar a vida dos outros perde o sentido. Não que os outros não sejam importantes para mim, porque quando nós estamos trabalhando o nosso amadurecimento espiritual, a generosidade, a caridade, a humildade, a simplicidade, as virtudes começam a se fazer presente na nossa vida.
Mas eu não vou ficar olhando a vida do outro, se ele comprou aquilo, se ele deixou de comprar, se ele fez ou se ele não fez. Porque eu não sou responsável pelo outro, eu sou responsável por mim mesma. Eu não posso impedir a reação ou a ação do outro, mas eu posso refletir de como eu vou agir ou reagir diante dos fatos da vida. Isso é uma escolha. E é por isso que a gente pede a Deus sabedoria e discernimento. Tem até um ditado popular que fala: Senhor, me dá-me paciência, porque se eu pedir força eu mato. Não é verdade? Quantas vezes, às vezes, situações ou pessoas nos tiram do sério? E essa pessoa, de repente, está na sua vida exatamente para te edificar. Porque se a gente vivesse com todo mundo que concorda com tudo que a gente pensa, que fosse todo mundo que a gente ama, tudo, junto, seria tudo muito fácil. O outro que me desafia, o outro que às vezes faz com que eu precise trabalhar mais as virtudes em mim, é o que vai mais edificar a mim mesma. Nada acontece por acaso. As pessoas estão na nossa vida no exato momento que elas precisam estar. Você nasceu na exata família que você precisava estar. E quando a gente começa a ter essa humildade, a gente começa a ter mais mansidão, mais paciência, mais amor. Às vezes você cobra tanto o marido cobra a esposa, os filhos, fica aquela confusão, aí o trabalho fica ruim, fica tudo ruim, a gente só reclama, só murmura. Mas a gente vai na igreja, mas a gente não está vendo a graça dentro da nossa igreja. A gente não está vendo a graça dentro da nossa casa. Por quê? Porque a gente está deixando a nossa mente tumultuar tudo. A gente está deixando o inimigo também, o diabo, fazer daquele ambiente um caos. Então, quando a gente quer organizar a nós mesmos, a gente começa a querer organizar fora. Olha a sua volta, olha a sua casa, você arrumou a sua cama hoje de manhã, o seu armarinho do banheiro está organizado. Então, quando a gente começa a organizar o ambiente onde a gente vive, a gente começa a ter mais tranquilidade. A gente começa a ter mais paz dentro de nós. Então, eu começo a organizar fora para começar a organizar dentro. Porque às vezes dentro está tudo tão confuso, tão bagunçado, que a gente só sabe xingar, reclamar, cobrar. E aí nós para o outro, nós somos chatos. Você há de concordar comigo, é mais agradável estar na presença, ao lado de uma pessoa que tem um pensamento elevado, que fale palavras que te edifiquem, palavras de amor, do que uma pessoa que só briga e cobra. Então, essa autorreflexão, como eu estou vivendo? O que hoje está acontecendo na minha vida que eu posso mudar a mim mesma? Só que esse mudar a mim mesma precisa ser junto com o Espírito Santo. Porque quando a gente tenta sozinho, a gente consegue por um período e de repente, volta para o hábito velho. Então, quando a gente está conectado a Cristo, o Espírito Santo entra em nós e vai nos dando força, vai nos dando sabedoria, para que a gente não volte mais no comportamento antigo. Então, quando os meus pensamentos estão alinhados a Jesus, quando eu começo a ter o hábito de verdade buscar a palavra de Deus, a palavra é viva, o que ela fala para mim, os meus pensamentos vão se alinhando com os meus sentimentos, que vai se alinhar a minha fala, ao meu comportamento e ao hábito. A minha fala, o que eu estou falando, só sai o que meu coração está cheio. Se hoje você só está reclamando, murmurando, tudo é ruim, é como está o seu coração. Nós precisamos ter a humildade de fazer essa reflexão. Provavelmente não é o outro que tem que mudar, quem tem que mudar é você. E aí nós vamos ler Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida.
Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer, e o espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, distensões, divisões, inveja, bebedeira, festança desgregada e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana, uma vez que vivem pelo Espírito. Sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Olha que clareza Paulo nos ensina a diferença de agir pela carne, agir pela minha vontade própria, e quando eu estou agindo junto com o Espírito Santo. O que você escolhe hoje? Continuar vivendo por você mesmo ou querer ser edificado pelo Espírito Santo? E aí entra a graça da oração. Porque todos nós temos as nossas fraquezas e os nossos pecados. Porque nós somos humanos. Ninguém aqui é perfeito. O dia que a gente chegar à perfeição, a gente pode estar junto a Deus. Só que quando, mesmo na minha imperfeição, Deus, Ele gosta do coração que está lá humildemente pedindo: Senhor, eu reconheço as minhas falhas. Desculpa a bagunça do meu coração e do meu pensar. Desculpa que muitas vezes eu estou agindo sem pensar e eu estou ferindo tantas pessoas. Eu estou com comportamentos reiterados, buscando prazer onde eu deveria buscar a alegria em sua presença. Sozinho eu não consigo, mas com a sua força eu posso ser moldado. Com a sua força eu posso tornar um novo homem e uma nova mulher. Eu quero. Quando você começa a se abrir, a clamar, a pedir, a graça começa a acontecer. É um passe de mágica? De jeito nenhum. É um processo. Só que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Porque para Deus conceder a graça na sua vida também, provavelmente você precisa passar um processo de amadurecimento espiritual. Determinados hábitos, comportamentos, você precisa parar de praticar, para que essa graça maior que você busca, ela aconteça na sua vida. Mas isso que é o bonito no processo junto a Deus. É essa transformação que a gente vai vivendo dia a dia. E se hoje eu estou aqui, é porque eu sinto no meu coração esse grande chamado de querer evangelizar e de querer que homens e mulheres queiram ser transformados através da oração. Porque eu não nasci do jeito que vocês estão me ouvindo. Eu também passo por um processo de transformação.
Eu também já tive, eu tenho, né, a minha natureza, eu sou extremamente enérgica, né, meu temperamento é sanguíneo e colérico, qualquer coisa meu sangue ferve, eu quero tudo do meu jeito, eu quero decidir as coisas rápido, e se as pessoas às vezes não conseguem decidir rápido, eu vou lá e às vezes passo em cima no sentido de querer resolver e aí tumultuo as coisas. E Jesus começou a me mostrar que não era dessa forma que eu deveria agir. Jesus começou a abrir meus olhos que cada um tem a sua qualidade, a sua virtude, cada um tem o seu jeitinho. E a minha primeira função era respeitar todas essas pessoas que estão convivendo comigo diariamente. E a partir desse respeito eu consegui começar a enxergar o que ela tem de melhor. Eu comecei a entender que cada um eu preciso falar de um jeito. Na minha casa, nós somos 5 filhos e eu falo para os meus pais, vocês têm 5 dedos na mão. Cada dedo é igual? Não. Nenhum filho também é igual. Com cada um é uma personalidade, é uma forma da gente falar. Mas essa percepção, esse óculos meu que era embaçado e de repente eu comecei a enxergar, foi quando eu comecei a mergulhar nas escrituras. Quando eu comecei a de fato a clamar para Deus a minha transformação. E eu peço todos os dias, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Perdoa os meus pecados, porque eu também erro muitas vezes. Mas quando a gente está conectada a Deus, a nossa consciência ela está mais atenta. E quando vem algum deslize, opa, não é esse o caminho, o meu caminho é estar aos pés de Jesus. Então o meu caminho não é estar comendo de forma excessiva, fumando, bebendo, procurando pornografia, procurando as drogas para preencher vazios que só Jesus pode preencher. Então a oração, ela é muito importante. A gente fala muito isso aqui no programa, no material que eu mando para vocês. Eu coloco muito essa importância da oração. E a oração é algo espontâneo que sai do nosso coração. Assim como eu estou conversando com você e você está ouvindo, senta, você ali, pega seu cafezinho, um chá, uma água, puxa uma cadeira e fala, Jesus, senta aqui comigo que eu preciso conversar. E desabafa. Fala com ele, olha, não estou gostando disso, eu estou triste por isso, eu queria receber uma graça, eu queria que uma porta se abrisse na minha vida, eu preciso de um emprego, eu preciso saber conversar de novo com meu esposo, com a minha esposa. Mas peça primeiro a sua transformação. Porque quando Jesus vai trabalhando em você, o resultado na sua vida com as pessoas que você está no seu convívio começa a ser completamente diferente. Eu queria aproveitar a oportunidade deste domingo. Nós vamos agora na quarta-feira entrar na quaresma. Eu falo para vocês que todo mundo que reconhece Jesus como Deus é cristão. Independe da religião, não estou falando de religião. Dentro do cristianismo nós temos várias religiões, né? E você tem que ir para a igreja que você se sinta pertencente, né? A gente precisa estar na igreja que a gente se sinta acolhido, que a gente se sinta família. Esse é o propósito da igreja, né? Um ajudar o outro, porque quando você está mais fraco na fé, o irmão que está ali pode te dar a força que você precisa. Então a igreja, nós caminhamos junto. Por quê? Porque nós confessamos e professamos que Cristo é Deus. E agora a quaresma são 40 dias para a Páscoa, que é a festa cristã mais importante, que a gente celebra a ressurreição de Jesus. Eu sei que cada igreja tem as suas peculiaridades em termos de quaresma, mas eu só queria contextualizar para vocês, eu não sei se vocês sabem, como que foi definido a data da Páscoa. A Páscoa, no nosso calendário, é uma data móvel, diferente do Natal, que é todo 25 de dezembro. Por que a Páscoa é uma data móvel? Eu vou tentar resumir, tem toda uma questão do Passá, que é a festa dos judeus, mas para a gente ser mais sucinto. No começo lá do século IV, houve um concílio de Nicéia. Então, a gente não tinha tantas divisões da igreja, a igreja era uma só. Nesse concílio,
que foi feito no ano de 325, eles definiram que a Páscoa ia acontecer no primeiro domingo de lua cheia, após o equinócio da primavera, e que ou a primavera é no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. O que é o equinócio? O equinócio é um fenômeno da natureza, onde o Sol se alinha, quando ele está a Terra rodando em torno do Sol, há um alinhamento em que 2 dias do ano, o dia fica exatamente com 12 horas. Então a gente tem 12 horas de sol e 12 horas de noite, de escuridão, né? Isso acontece tanto no outono quanto na primavera. Acontece 2 vezes por ano. E naquele concílio ia ser nesse equinócio da primavera no hemisfério norte, que agora em março o hemisfério norte está entrando na primavera, e nós aqui do hemisfério sul entramos no outono. Então, quando acontece esse equinócio, no primeiro domingo depois da lua cheia é a Páscoa. Por isso que a Páscoa é uma data que ela é móvel. Definido a Páscoa, a gente conta 40 dias para a Quaresma. E como o Brasil tem o Carnaval, aí sim que é marcado o Carnaval, né, que é a terça-feira anterior à Quaresma, que é a quarta-feira de cinzas. E o que tem hoje de diferente? Lá atrás, né, a gente teve dentro da igreja a primeira divisão, né? A primeira divisão da igreja aconteceu em 1054, com um evento que chamou o Grande Cisma do Oriente. Foi quando a Igreja Apostólica Romana se divide com a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Então teve essa ruptura. Então os cristãos, nós somos os católicos, os ortodoxos, os anglicanos, os evangélicos, que a gente teve a Reforma Protestante. Nós temos também Testemunha de Jeová, também como igreja cristã. Então, lá atrás, quando a gente teve essa primeira divisão da Igreja Católica Romana com a Ortodoxa, aconteceu também de cada igreja ter a sua data. Os ortodoxos têm data diferente do que a Igreja Católica determina. Mas esse ano, esse ano é a primeira vez que vai ser junto, vai se coincidir na mesma data. Então a gente está falando que é um ano onde a gente está pedindo a unidade dos cristãos. Não adianta a gente ficar um julgando o outro, um condenando o outro por questões teológicas. Nós precisamos nos unir. A gente vê outros países, questões de outras religiões perseguindo e atacando tanto o povo cristão. Então a gente precisa ser mais unido. Cada um pode professar a sua fé em termos de teologia, dogmas, mas reconhecer no outro que ele também é cristão. E se ele também é cristão, ele é igual a você, porque nós professamos a Jesus como Deus. E aí, quando a gente entra nesse período da Quaresma até a Páscoa, eu queria convidar você a refletir sobre a sua vida, a refletir o que você pode mudar daqui, desse dia 2 de março até o dia 20 de abril, que vai ser a Páscoa, e colocar um propósito para você ser transformado. Algumas religiões colocam a questão do jejum. O jejum está na Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo fala a importância da gente fazer o jejum. Então, de repente, você deixar de consumir um alimento que você gosta muito, uma bebida, ou você deixar um comportamento, vamos supor, de repente você gosta de ver filme, séries de Netflix. Não, agora até a Páscoa eu vou fazer um jejum de filmes e de séries. Eu vou fazer um jejum de comportamento, eu não vou mais murmurar, eu não vou mais reclamar. Para que a gente possa começar a ter o domínio da nossa própria vontade. O jejum nos ensina a ter a mortificação da carne, dos meus desejos, para que eu possa ter todos os meus sentidos mais apurados para ouvir o que Jesus quer. Para eu ver os desígnios que Deus tem, as promessas que Deus tem para a minha vida.
Então, que nesse período a gente possa estar em oração, uns pelos outros. Ao invés de você criticar porque aquele outro está naquela religião, só que aquela religião é a religião de Jesus também. Então, vamos todos nós nos unir em oração nesse período, onde nós vamos lembrar a ressurreição de Jesus, que veio, sofreu tanto, mas viveu com tanto amor para nos libertar do pecado. O que é o pecado? É a escravidão. Tudo que te aprisiona, tudo que te tira a sua atenção, você fica fissurado naquilo. Eu preciso comer todo dia esse doce, eu preciso beber todo dia essa bebida, eu preciso todo dia comprar alguma coisa. Tudo que é esse excesso está te escravizando. E Jesus veio nos libertar. Jesus veio nos mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, que a gente possa ter essa humildade de reconhecer o que a gente precisa mudar, que a gente possa ter essa humildade de não ficar julgando mais o outro e olhar o outro e enxergar Jesus. Para que dessa forma a gente possa criar uma unidade. E eu acredito que se todo mundo começar a ter essa unidade, a gente vai rezando, a força que a gente tem, a gente transforma não só a nossa vida, mas o mundo que a gente vive. É através da oração. Então eu queria deixar para vocês também, para vocês refletirem, 2 versículos. Depois, quem quiser, me manda lá um oizinho no WhatsApp, eu vou te mandar todo o material, vai estar tudo bonitinho, detalhado, para facilitar a nossa vivência na semana. Porque não adianta nada, a gente leu Gálatas, os frutos do Espírito Santo, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Não adianta. A gente precisa o quê? Viver. Eu preciso ouvir. Eu ouvi que eu tenho toda a questão do meu ego, que muitas vezes vai produzir o pecado, mas com a ajuda do Espírito Santo eu produzo as virtudes. E aí eu preciso escolher. Não, eu quero produzir as virtudes. Porque você é livre, Deus te deu o livre-arbítrio, mas essa mudança precisa acontecer a partir do momento que você quer. E esse querer tem que ser genuíno. Vai ser fácil? Não vai. Mas você vai persistir. Você vai insistir. Você vai perseverar. E a graça vai acontecer. Cada um no seu momento. Mas se você desistir, o maligno ganhou. Então todo dia a gente tem que pedir. E aí eu vou deixar 2 versículos para vocês refletirem, vai estar no material. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios. E o outro também está em 1 Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, queridos, que essa semana a gente possa viver daqui até a Páscoa um período abençoado, de muita luz, muita transformação, muita edificação. Me manda lá um oizinho no WhatsApp, o DDD é 11 9 5964 4343, para que juntos nós possamos ser esse exército de homens e mulheres em oração. Deus te abençoe muito. Um beijo no coração. Até semana que vem.